Todo mundo que já brigou com um irmão mais novo entende a lógica básica de uma arma. Pegar qualquer objeto e usar ele para ganhar uma briga sem precisar chegar tão perto. A diferença é que, há cerca de 2 milhões de anos, um dos nossos ancestrais fez essa mesma descoberta, com uma pedra lascada, e acabou mudando o destino da nossa espécie. Aquele objeto, que hoje chamamos de machado de mão, servia para cortar carne e raspar couro. Mas, em algum momento, alguém percebeu que aquela mesma pedra também resolvia outro tipo de problema. E assim nasceu a primeira tecnologia militar da história humana, mesmo que ninguém soubesse disso na época. Esse padrão se repete o tempo todo na nossa história. Quase toda arma nova surgiu para resolver um problema prático e só depois virou ferramenta de guerra. Gravetos, ossos, qualquer coisa com ponta acabava virando uma extensão do braço. Não demorou para alguém amarrar uma pedra num pedaço de madeira, e de uma vez só surgiram a lança, o machado de guerra e a adaga. O detalhe é que essas primeiras armas tinham um limite bem claro: o alcance do próprio braço humano. E superar esse limite virou a grande obsessão da humanidade pelos próximos milhares de anos. A solução apareceu de duas formas. Uma delas foi mecânica, o propulsor de lança, uma alavanca simples que aumentava a força do arremesso. A outra foi a funda, capaz de lançar uma pedra com força suficiente para rachar um crânio de longe, e nas mãos certas, virar uma arma de precisão temida. Ao mesmo tempo, povos diferentes e sem nenhum contato entre si chegaram à mesma ideia: usar o próprio ar como propulsor. A zarabatana surgiu de forma independente na Amazônia, na África Central e no Sudeste Asiático, mostrando que, quando o problema é o mesmo, pessoas em lados opostos do planeta costumam encontrar soluções parecidas. Por volta de 3.000 a.C., isso deixa de ser uma invenção isolada e passa a fazer parte da estratégia dos estados. Os primeiros exércitos organizados da Mesopotâmia adotam o arco como arma coletiva, e os assírios entram para a história como um dos primeiros povos a reunir arqueiros, lanceiros e proteção corporal numa única força de combate organizada. É também nessa época que a Idade do Bronze dá início a um novo tipo de corrida armamentista. Agora, cada arma nova exigia uma nova forma de defesa. O escudo passa a ser essencial não só contra outros exércitos, mas também contra os grandes predadores que ainda disputavam território com os primeiros impérios. No Egito, essa lógica chega a outro nível com a carruagem. Pela primeira vez, um guerreiro consegue atirar enquanto se movimenta, transformando velocidade em vantagem no campo de batalha. No começo, o machado dominava o arsenal egípcio. Mas, ao enfrentar exércitos do Levante com couraças mais resistentes, o Egito precisou de uma arma capaz de atravessar metal. E é aí que entra em cena a arma que mais se repetiria em toda a história militar: a espada. Na Grécia, a resposta para esse mesmo problema foi diferente. Em vez de investir só na lâmina, os gregos investiram na formação. A falange hoplita combinava lanças longas, escudos redondos e disciplina coletiva. O indivíduo importava menos do que o bloco. Já em Roma, a lógica era outra: equipar cada soldado com um conjunto completo e padronizado. Gládio para o combate de perto, pilo para desorganizar a linha inimiga antes do choque, escudo scutum para proteção e a armadura segmentada, a lórica segmentata, que dava mobilidade sem abrir mão da blindagem. Não é exagero dizer que o exército romano funcionava como uma verdadeira linha de produção da guerra, séculos antes da ideia de produção em série existir. Com a queda de Roma, francos, anglo-saxões e vikings desenvolvem suas próprias versões de espada, escudo e machado. E por volta dos séculos 11 e 12, a cota de malha vira equipamento padrão. E não, o famoso capacete viking com chifres nunca existiu. Isso é uma invenção das óperas do século XIX. O modelo real, com protetor nasal, priorizava a funcionalidade acima da estética, embora o resultado também fosse, por acaso, bem intimidador. No Japão medieval, a resposta ao mesmo desafio equilibrar corte, resistência e praticidade resulta na katana, acompanhada da wakizashi para o uso diário. Na China, surge o dao, que mais tarde os mongóis incorporam ao próprio arsenal. Embora a maior vantagem dos mongóis nunca tenha sido a espada, mas sim a capacidade de disparar um arco composto enquanto cavalgavam, uma habilidade que levava anos de treino
e normalmente começava ainda na infância. Na Europa, o arco longo inglês resolve o problema do alcance de um jeito radical. Um arqueiro treinado desde criança conseguia disparar até 6 flechas por minuto a mais de 200 metros, e um batalhão inteiro era capaz de literalmente escurecer o céu com flechas. O preço disso era o treinamento, que normalmente levava uma vida inteira. A besta resolve esse mesmo problema por outro caminho. Exige menos força, menos treino, mas também dispara mais devagar. Era a arma ideal para defender um castelo, não para quem precisava avançar rapidamente. No fim da Idade Média, já alcançava quase 300 metros. Enquanto isso, o combate corpo a corpo também evolui. A adaga vira um item essencial de defesa pessoal e, convenientemente, também a ferramenta preferida de quem gostava de resolver disputas políticas em silêncio. As armas de haste passam a dominar os campos de batalha, porque resolviam um problema bem prático: manter o inimigo a uma distância segura mesmo sem estar montado. Bill, pique, alabarda, lança e bardiche eram variações da mesma ideia. No Japão, a naginata cumpria um papel parecido. Na Índia, a lança-sangue trazia uma guarda no meio da haste, permitindo golpes de perto sem perder o controle da arma. Encurtar essa mesma haste acabou criando uma categoria de armas feita especialmente para vencer a armadura de placas. Cortar já não era suficiente, era preciso esmagar. O martelo de guerra, a massa flangeada, a estrela da manhã e o mangual formavam esse arsenal criado para quebrar ossos mesmo através do metal. Do outro lado do Atlântico, sem qualquer contato com essa evolução europeia, os astecas chegam a uma solução parecida: o macuahuitl, um bastão de madeira com lâminas de obsidiana encaixadas nas laterais, afiado bastante para decapitar um cavalo. Mais uma prova de que problemas parecidos costumam gerar soluções parecidas em qualquer lugar do mundo. Na Europa, os cavaleiros blindados representam o auge dessa disputa entre ataque e defesa, com capacetes específicos para cada função. O bacinete para o combate geral, o elmo grande para proteção máxima e o elmo de justa, criado especialmente para desviar o impacto de uma lança em movimento. Mas a era de armaduras pesadas e muralhas enormes estava prestes a enfrentar um problema que nenhuma blindagem conseguiria resolver. A pólvora já era usada na China havia séculos, em lanças de fogo, foguetes rudimentares e canhões de mão primitivos. O que muda tudo é a rota comercial dos mongóis, que leva esse conhecimento até a Europa. O arcabuz surge como a primeira arma de fogo portátil, com uso realmente relevante, entre os séculos XV e XVII. Depois aparece o mecanismo de roda, mais confiável, e logo em seguida a pederneira, que aumenta ainda mais a cadência de disparo, dobrando, na prática, a quantidade de tiros por minuto que um soldado conseguia fazer. Durante um tempo, a resposta à pólvora foi simples: engrossar as armaduras. Funcionou, até deixar de funcionar. É aí que nasce a tática de pique e mosquete. Formações com lanceiros protegendo os atiradores enquanto eles recarregavam, já que esse ainda era o maior ponto fraco das armas de fogo. Com a metalurgia mais avançada, surgem canhões cada vez maiores, bombardas, serpentinas, culebrinas, e também experiências mais curiosas, como o Ribaud, um canhão de múltiplos disparos que hoje seria chamado de avô distante da metralhadora. Mesmo com toda essa evolução, a espada não desaparece, ela apenas encontra um novo papel. A espada de 2 mãos vira a arma característica dos mercenários lansquenetes, usada justamente para abrir brechas nas formações de pique inimigas. Na Escócia, a Claymore leva essa ideia ao extremo, e o catálogo de espadas nunca foi tão variado. Espadas de cavalaria, de guarda em cesto, de caça e as famosas rapieiras. Existia até uma espada criada especialmente para prender e quebrar a lâmina de outra espada, a Sword Breaker, um tipo de arma que só faz sentido numa época em que praticamente todo mundo andava armado. Em outras partes do mundo também surgem soluções bastante específicas. A Kanda indiana, com uma lâmina grossa o bastante para funcionar quase como um machado. A cimitarra, curva para aproveitar melhor o corte durante combates montados, e a kukri nepalesa, usada pelos Gurkhas até os dias de hoje. As adagas continuam indispensáveis, agora com modelos como o estilete, fino o suficiente para passar entre as juntas de uma armadura, e a katara indiana, empunhada como um soco, transformando o peso do corpo em força de perfuração. Enquanto isso, as armas de fogo continuam evoluindo. Os sistemas de pederneira mais refinados dão origem ao mosquete Brown Bass, e se torna tão comum no exército britânico que servir com a Brown Bass
vira sinônimo de carreira militar. Também surgem as pistolas, compactas o bastante para serem usadas em duelos formais, um ritual de honra que, ironicamente, dependia de uma tecnologia recém-criada. E sim, alguém resolveu juntar espada com pistola, e pistola com praticamente qualquer outra arma imaginável. A maioria dessas armas híbridas nunca passou no teste da prática, mas a ideia de combinar duas funções num único objeto nunca deixou de aparecer na história militar. No século XVIII, a artilharia de campo assume o protagonismo da guerra, e ninguém aproveita isso melhor do que um general francês formado justamente nessa área, Napoleão. Canhões de campanha, obuseiros e morteiros deixam de ser apenas apoio e passam a decidir batalhas inteiras. Nesse cenário, a espada muda de função, deixa de ser a principal arma da infantaria e passa a representar autoridade, sendo usada por oficiais e pela cavalaria muito mais como símbolo de posto do que como ferramenta de combate. A baioneta resolve um problema bem específico: transformar um mosquete recém-disparado, que ainda levaria um tempo para recarregar, numa lança improvisada. E, mesmo com todo esse avanço tecnológico na Europa, outras estratégias ainda continuavam funcionando. Os guerreiros Zulus, usando uma lança curta feita para o combate de perto, chegaram a derrotar tropas britânicas equipadas com armas de fogo modernas, provando que ter a tecnologia mais avançada não garante vitória, quando a estratégia do outro lado é melhor adaptada ao terreno. O revólver muda a lógica da guerra de um jeito que poucas invenções conseguiram. Pela primeira vez, um único soldado podia disparar vários tiros seguidos sem precisar recarregar a cada disparo. O raiamento no interior do cano dos fuzis aumenta muito a precisão a longas distâncias, algo decisivo na Guerra Civil Americana. A bala expansiva aproveita esse avanço e praticamente dobra o alcance efetivo das armas de fogo. O fuzil Enfield, por exemplo, continuava letal muito além dos 800 metros. A retrocarga resolve, enfim, um problema que existia havia séculos: a lentidão na recarga. Os prussianos usam o fuzil de agulha Dreyse para derrotar os austríacos, que ainda dependiam de armas carregadas pela boca do cano, em 1866. Mas talvez a arma mais importante dessa época nem tenha sido uma arma de verdade, e sim a industrialização, a capacidade de fabricar e distribuir armamentos numa escala nunca vista. Em 1884, a metralhadora Maxim praticamente encerra a era do combate corpo a corpo como principal forma de fazer guerra. 30 anos depois, a Primeira Guerra Mundial leva esse poder de destruição à escala industrial. Metralhadoras, artilharia pesada, gás tóxico, granadas e lança-chamas transformam o campo de batalha em algo que nenhuma geração anterior teria reconhecido. Na Segunda Guerra Mundial, o soldado de infantaria divide espaço com máquinas cada vez mais sofisticadas, mas o arsenal individual nunca foi tão diverso. Fuzis de repetição como o Mauser Kar 98, semiautomáticos como o M1 Garand e o revolucionário Sturmgewehr 44 alemão, com carregador destacável de 30 tiros, considerado o modelo que inspirou todos os fuzis de assalto modernos. Também surgem as submetralhadoras, como a Thompson, e os primeiros lança-foguetes portáteis, como o Bazooka, capazes de destruir um tanque com apenas um soldado. O equipamento de proteção acompanha essa evolução. O capacete britânico Brodie, na Primeira Guerra. O alemão Stahlhelm, que substitui o antigo Pickelhaube com espigão em 1916. E o M1 americano, que se torna um dos símbolos da Segunda Guerra Mundial. A espada, nessa altura, já tinha virado um item quase totalmente cerimonial, a não ser que você conte a baioneta, que, tecnicamente, ainda era uma lâmina presa a uma arma de fogo, exatamente como acontecia havia séculos. E então, em 1945, todo esse caminho, 2 milhões de anos de tentativa e erro, com cada arma surgindo para superar a anterior, é ofuscado em um único instante pela fissão nuclear. Da pedra lascada até a bomba atômica, a história das armas não é apenas uma história de violência. É a história de como a humanidade sempre encontrou um jeito de transformar um problema em solução, e cada solução acabou criando um problema ainda maior.